Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aline, você irá apresentar a medição de desempenho e a Jaqueline projetos e intervenções do bem-estar, é isso? Isso. Eu vou... eu sou. Isso. Eu vou moderar a sessão, então já fazendo o check-in. Tá certo? Olá. Vou apresentar o trabalho. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Rubens. Tudo bom? Já está fazendo testes? É bom, né? Deixa eu fazer a mesma coisa aqui, só um minutinho. Pois é, estava ouvindo o som da apresentação, Rafael? Tava assim. Pronto, então, eu acho que a gente pode. Tu tem questões sobre as apresentações também, Rafael, ou não? Não, na realidade eu ia entrar com as questões somente se você não viesse, né? Então, Não, mas a gente pode fazer assim, né? Dependendo de como esteja a plateia, a gente pode, né? Eu tenho um bocado de coisa. Eu acho que Uhum. torna mais interativo, principalmente para tu que está sendo coordenador. Eu acho que, para mim, eu sou
moderador ajuda a fazer esse questionamento, você também, né? A gente tem aqueles 22 minutos finais, né? Então, a gente Sim. pode, durante a explicação, tocar alguns pontos, né? E no final a gente fazer o arremate, né? Expondo outros pontos, né? Pode ser assim, Rafael? Pode sim. Deixa eu falar sobre A, questão a de tempo. Um projeção, cronômetro. E recomendação é 16 minutos para cada apresentação, né? daí eu queria que você colocasse só o aviso em 5, 3 e 1. Ontem eu estava numa sessão que o coordenador estava colocando 8 minutos. Eu acho que é totalmente desnecessário e desconcentra, né? Eu acho que 5 minutos, 5, 3 e 1 são essenciais, né? Daí, quando o tempo acaba, realmente aí, daí eu queria combinar contigo também, você vai escrever no chat o tempo ou você projeta na tela, faltam 5 minutos. Acho que é melhor colocar no chat mesmo. Acho que fica melhor. Eu achei inovador, não é esse negócio de colocar no compartilhar a tela, porque Ué, pronto, a gente ouve o som, só não está compartilhando a tela. quer ver uma coisa agora? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Só estou lançando aqui o que o pessoal pede para a gente colocar. Antes do início. Vou fazer esse compartilhamento aqui só para a gente testar. Seu, né? Quer ver? Screen, share sound. Veja se tá dando para escutar o som. Olá, tudo bem? Meu nome é Rubens e junto com a Francilvânia, nós desenvolvemos esse trabalho que trata sobre a influência dos fatores de governança e composição na composição das despesas Vocês públicas estão e crescimento escutando? econômico no Sim, continente Sim? americano. Essa Dá outra pesquisa, coisa, ela viu? relata Sim. justamente, né, no Eu índice vou combinar de contigo. sua Pode falar. Como eu serei o moderador, eu acho que para esse trabalho você assuma a moderação, né? Porque eu não vou moderar o trabalho que eu vou apresentar, né? Pode ser? Sim. Ah, qual que é o seu trabalho? Esse aqui? É isso aí. Não estava Tá escrito aí, Rafael. Tá bom? Daí você, né? Daí eu posso assumir o papel de coordenador, né? Moderando o tempo, ou você pode acumular o que é que você acha melhor. Tá bom. Eu, Não, sou- eu sou de negociação. Eu tenho duas filhas. E a gente aprende a negociar, rapaz, que é uma beleza. Né? Então, então aí, duas apresentadoras, só falta um trabalho, que é justamente o que não enviou nenhuma apresentação. Para isso, a gente pode dar aquela disponibilidade dele apresentar nos 8 minutos. Certo, Rafael? exatamente. Vamos ver se aparece, né? A ordem que está aparecendo para ti aí de apresentações, para mim é da Amazônia Setentrional, medição de desempenho, a revisão sistemática e a influência dos... E depois, por último, o meu. Deixa eu ver aqui, ó. Não, na verdade, o meu veio a influência dos fatores, que é o seu, né? É. Deixa eu pegar aqui. Não, eu Engraçado. acho que seria interessante, como eu vou moderar, eu acho que seria interessante ser o último, Tá, vamos entendendo? deixar o seu, então, por Por último. último, Só arrumar aqui. Ó, vamos lá. Rubens está presente. Rubens presente. Francisca está aí? não, vai ser Não, a Francilvânia não. Ó, vamos lá. Da Amazônia Setentrional está a Jaqueline, que vai fazer a apresentação. A Certo. Aline Duarte vai fazer da medição de desempenho, certo? Certo.
E está faltando sistema. agora só da gestão pública estratégica, que não enviou nem o vídeo e nem alguém ainda apareceu, né? Que é o Renato ou o João José, né? Antes. O André está aqui também. Bom, André? Está mudo. Chegou agora, né? Ei, saudade de você, Rafael. Tudo bom, amigo? Preocupa não, semana que vem a gente encontra. Tá bom, tá tudo certo aqui nessa sala? Tudo certinho. O único problema aqui é que o Rubens vai apresentar um trabalho e eu vou ter que virar moderador do trabalho dele. Ah, é? Nossa, que coincidência, caiu tudo junto aí na sala. Tem Coisa ruim. o grupo que não Louco mandou. para dar o golpe, rapaz. Tu, Rafael. Oi? Louco para dar o golpe para ser o moderador de tudo, rapaz. Não, Isso mas mesmo, não. Rafael. Rafael falou que leu e releu seu trabalho 38 vezes para chegar aqui e acabar com você, viu, professor Rubens? Não fiz isso mesmo. Não é isso. Acabar com alguém, tá doido? Até mais, então, gente. Bom trabalho aqui que eu tô indo nas outras salas. Tchau. Aqui, Já volto. o pessoal que não mandou o vídeo não veio na sala também. A gente vai começar. Então, aí quando você acessar aquela lista a lista de moderação da sala, você tem que Sim. pôr presença para quem está, e depois, quem não está, obviamente, você deixa do jeito que está, que não recebe certificado. Mas aí, ao longo do trabalho, capaz que eles entrem ainda, tem muita coisa para rolar. Ô, Aline, tudo bom? Seja Oi, bom bem-vinda. dia. Obrigada. Tá bom, gente, vai aí que já está quase no horário. Abraço. Vamos começar, então, fazendo as apresentações. Não, vamos esperar cordialmente 8h30, né? Ainda falta 1 minuto, né? Para a gente poder. Né? Fazer as apresentações? Então tá bom. Eu vou pegar uma água, então. Pronto. Isso é mate, Jaqueline? Oi? Isso é mate? Não, esse é chimarrão. Eu tenho Eu tô na- Universidade Federal de Roraima, com chimarrão. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Eu estou na Amazônia, né? Mas eu sou gaúcha. Eu estou aqui no norte do país vai fazer já 11 anos. Sou de Porto Alegre, mas eu fiz concurso aqui em 2012, em Roraima, e vim morar aqui. Tomei posse e vim morar. Então, aí já virei macuxi, mas o velho hábito, né? Não sai de mim, por mais que eu tenha saído do Rio Grande do Sul, mas o mate, assim, a gente tinha uma dificuldade imensa da erva, né? Às vezes ficávamos sem erva, porque a logística amazônica, ela é muito complicada e só quem vive aqui consegue ter essa dimensão que nas outras regiões do país, né? Digo pelo sul, né? Que eu sou do sul. Isso você não vê. Então, às vezes, os caminhões ficavam presos, alguma questão, e aí o carregamento não chega. E aqui tem uma peculiaridade, que é aquele carregamento abastece toda a cidade. Então, quando faltava batata, por exemplo, lá em 2013, agora não está tanto, mas faltava batata num super, não precisava em outros. Não vai ter batata, porque o carregamento era único. E a erva mate é a mesma coisa. Então, assim, já passei por algum período assim de 1 mês sem erva mate, né? Mas tanto que quando eu vou para aí para o sul, eu trafico erva na mala, né? Eu trago, sei lá, 5, 8, 9, 10 quilos, né? Que é bem mais barato também. Aqui chega um preço bem alto, né? Mas faz parte da Amazônia. Então vamos lá, né? Começar, Rafael. Eu faço. Tu tá mudado. Vamos sim. Eu sou o Rubens, eu irei moderar essa sessão. O Rafael é o coordenador, ele será o rapaz do tempo, né? Então,
A gente vai se ater à estrutura, é o quê? São 8 minutos, né? O vídeo, mais 8 minutos de discussão, e assim a gente vai avançando. Claro que nós estamos num ambiente acadêmico, a gente espera que haja cordialidade e que a gente possa aqui realmente possa trocar experiências e possa ajudar no desenvolvimento dos trabalhos. Sempre a intenção, né, aqui no desenvolvimento dessa sessão vai ser justamente a gente poder aprimorar e agregar. Claro que, assim, desconstruir essas coisas, eu acho que a gente já passou dessa fase na academia. Então, sempre a gente aqui vai ser mais propositivo. A abertura, né, nesses 8 minutos, não vai ficar restrita a mim ou a Rafael falar. Eu gosto das sessões que eu modelo. Eu gosto que haja participação, porque, assim, a gente vai se desenvolvendo, não somente como autor, mas avaliador e como observador. Eu acho que é essa a intenção nessas sessões, quando a gente participa de um congresso, a gente se aprimorar, não somente como escritor, mas como ouvinte e crítico construtivamente. Então, nessa intenção, a gente vai tentar moldar, estaremos juntos de 8h30 até as 10 horas, né? Então, a gente vai começar a sequência. O primeiro trabalho é justamente a Jaqueline que vai apresentar, que é projetos e intervenções de bem-estar e qualidade de vida no trabalho, o caso do Poder Judiciário na Amazônia Setentrional. Rafael, tu quer fazer alguma O pessoal tinha observação? feito uma recomendação para a gente fazer as apresentações. Então, no caso, a Jaqueline e a Aline, ela apresentar um pouquinho, falar quem é, qual a universidade. Eu acho que seria mais interessante quando, depois do vídeo, daí a gente já começa esse bate-rolo para poder quebrar o gelo. Pode ser, Rafael? Desculpa. Pode. Que Não, fica claro. melhor para quebrar o gelo. Tá. Eu vou fazer a transmissão aqui, só um minutinho. Por favor. Enquanto o Rafael coloca, eu peço que coloquem no mudo, né, para não poder interferir na transmissão. Eu me chamo Vitória Pereira, a primeira autora do artigo de projetos e intervenções de bem-estar e qualidade de vida no trabalho, no caso do Poder Judiciário na Amazônia Setentrional. As demais autoras desse artigo são Ana Paula Deon, Jorge Ferro e Jaqueline Rosa. Quando a gente retrata bem-estar no trabalho e qualidade de vida no trabalho, se remete a investimentos de infraestrutura física dentro do ambiente laboral, promovendo a salubridade no trabalho, para o indivíduo desenvolver suas atividades organizacionais, a promoção de emoções positivas, né, e vínculos afetivos positivos dos indivíduos para com a organização, além de uma sociabilidade entre os indivíduos, né, entre si, consequentemente com a organização, além de investimentos na infraestrutura tecnológica, promovendo assim e impactando diretamente na produtividade. Há uma carência no serviço público brasileiro de investimentos de práticas e projetos de qualidade de vida no trabalho dentro das instituições públicas, né? E quando a gente está dentro no judiciário brasileiro, que também faz parte efetivamente da administração pública do Brasil, se tem o Tribunal de Justiça Roraima, localizado na Amazônia Setentrional, a qual este egrégio ele desenvolve práticas de bem-estar e qualidade de vida no trabalho de maneira efetiva para com os seus servidores públicos. O Tribunal de Justiça, o mesmo já fez o levantamento antes de adentrar e promover com efetividade essas práticas de bem-estar no trabalho e qualidade de vida no trabalho, fez um levantamento quantitativo e a gente percebeu que houve-se um aumento de afastamentos para tratamento de saúde para com os seus servidores, impactando assim na produtividade destes. Além do mais que o CNJ ele já havia desenvolvido, né, através de um grupo de trabalho,
estudos a respeito do adoecimento laboral entre seus magistrados e servidores. Então, desde 2014, o Tribunal de Justiça Roraima ele vem desenvolvendo ações, né, e práticas de qualidade de vida no trabalho para com os seus magistrados e servidores. Em 2016, criou-se uma efetividade de uma maneira mais ativa, né? Foi criado a Subsecretaria de Saúde, né, a SUNSA, no ano de 2016, a qual era um setor específico para o desenvolvimento dessas práticas de bem-estar e qualidade de vida no trabalho, a qual essas práticas seriam desenvolvidas de uma maneira mais ativa, como nas prevenções de doenças osteoarticulares, né, como massagem relaxante, ginástica laboral, também na questão de oficina de meditação, bioimpedância, a contratação de um médico, né, para atender aos servidores daquele tribunal, né, e o apoio psicossocial também implementado através da Subsecretaria de Saúde. Não só a capital Boa Vista, no estado de Roraima, foi beneficiada pelas práticas de qualidade de vida no trabalho e bem-estar no trabalho, promovido pela Subsecretaria de Saúde. Esta subsecretaria também promovia ações de saúde nas comarcas, promove, no caso, essas ações de saúde nas comarcas do interior. Então, elas levavam atendimento médico, levavam a aferição da pressão arterial, né, as atividades desenvolvidas na capital para as comarcas do interior. E conforme a efetividade desses projetos foi detectado, né, as questões de redução das licenças médicas e, consequentemente, o impacto da produtividade para, né, com as atividades do judiciário conexo. Na pandemia, houve-se a redução dessas atividades, né, principalmente as presenciais, que seriam o desenvolvimento das atividades FIT-JUS, que seria o desenvolvimento de atividades físicas, né, para os servidores, a massagem relaxante, enfim, mas em consequência outras atividades foram desenvolvidas, como o apoio psicológico para os servidores e familiares acometidos pela Covid, o aumento da demanda, né, no apoio psicossocial devido a questões de ansiedade, né, essa questão dessa reclusão que a pandemia ela nos restringiu, e o Tribunal de Justiça Roraima ele foi, digamos assim, efetivo nisso, manteve sua efetividade e estendeu seus projetos de uma outra forma, né? Além de criar um protocolo exclusivo para a Covid-19, na questão do combate, na questão de prestar o apoio, enfim, na questão de contratação de laboratórios para realizar exames e, consequentemente, ali no acompanhamento para o plano de saúde que o tribunal tem. Em 2021, o tribunal reestruturou a Subsecretaria de Saúde, a qual ele se tornou um escritório de saúde. Logo, esse escritório de saúde ele teve o centro médico, né, implementado o centro médico de qualidade de vida para o desenvolvimento dessas atividades com mais primazia e, consequentemente, a extensão e desenvolvimento dessas atividades como quiropraxia, como primeiros passos, que são o auxílio, né, de papais e mamães que têm filhos de até 2 anos, a qual presta aquele reforço do vínculo, uma assistência para com os servidores e servidoras diante a essa primeira fase da maternidade e da paternidade. O aumento e a extensão
das promoções de integração entre os servidores e do desenvolvimento das atividades físicas no FIT-JUS. Percebe-se sim que o Tribunal de Justiça Roraima conseguiu, além de efetivar os projetos e intervenções de bem-estar e qualidade de vida no trabalho, também conseguiu expandi-los, tornando assim um modelo para as outras instituições do serviço público brasileiro. Pronto. Parabéns aí, né? Aí, a Jaqueline, você seguir a sugestão do Rafael, né? A se apresentar, rápidas palavras, dar uma contextualização, né? Para a gente poder começar a conversar, fazer algumas sugestões sobre o trabalho. Ok, muito obrigada. Então, eu sou a Jaqueline Silva da Rosa, uma das autoras, a Vitória é a primeira autora. Eu sou professora aqui da Universidade Federal de Roraima, né, na Amazônia Setentrional, né, que a gente fala. Roraima é um dos estados que faz parte da Amazônia Legal também. E sou do curso de administração, né? E a ideia de ter feito esse estudo de caso foi justamente porque a Vitória ela trabalhou no TJ como estagiária e percebeu esse cuidado, né, no contexto do judiciário. Tá? E aí surgiu a ideia dela fazer o trabalho, essa pesquisa nesse órgão. Como a gente sabe que o judiciário ele tem, né, um quesito básico de processo, né? Foi conversado previamente lá no projeto de pesquisa dela a coleta de dados primários, né? Mas o desembargador, então, olhou o projeto, achou, né, foi aceito, só que disse, olha, você não vai conseguir coletar os dados primários no tempo para apresentar o seu trabalho. Então, o que esse tribunal pode fazer é autorizar a sua pesquisa apenas com dados secundários e oportunizar que a chefe da secretaria, ou então do escritório, né, que eles estruturaram, de saúde e qualidade de vida no trabalho, possa validar esses teus dados, né? Então, você vai estar ligada a ela diretamente. Então, foi aí que nasce a ideia de se fazer, porque ela também, da experiência da Vitória, ter trabalhado num outro órgão público e viu que o ambiente era totalmente diferente, né? Então, ela disse, olha, eu penso que seja um caso singular, eu penso que sejam características que distinguem esse órgão dos demais e que a gente possa fazer um trabalho nesse sentido. Então, nasce essa ideia de falar sobre esse tema nesse órgão. Uma vez que a gente não teve acesso aos dados primários, então a gente se voltou à análise dos dados secundários, né? Então, com os relatórios, com esse levantamento todo que o Tribunal de Roraima fez. Cabe aí um adendo que não está no paper, que é a questão desse órgão, né, do Tribunal de Justiça de Roraima. Ele também tem um modelo de gestão por competências, né? Eu vejo que toda essa proposta que o tribunal apresenta, e a gente percebe que são muitos projetos, são muitas ações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos servidores, dos magistrados, mas também a gente percebe, em contrapartida, uma maturidade do ponto de vista cultural, porque a gente sabe que uma organização trabalhar por gestão, por competência, né, o foco é as entregas, o foco é as entregas que cada servidor faz, tanto que não existe um acompanhamento não é que não exista, não há frequência, né? Você não precisa estar lá. Então, você tem servidores, mesmo antes da pandemia, tá? Mesmo antes da pandemia. Então, cada um recebe a sua meta, faz as suas entregas e vai receber concernente aquelas entregas. Então, eu percebo que por trás também de toda essa proposta estruturada, que, obviamente, né, no paper fala que é uma questão de legislação. O CNJ existe uma política voltada para a qualidade de vida dos servidores, né, dessa esfera, mas há também uma questão de amadurecimento dessa organização e estruturar essas ações.
E a gente percebeu na fala da Vitória também que, além dessas intervenções, dessas propostas de ações, elas não só acontecem na sede, mas o tribunal se preocupa também em levar ações para as outras comarcas do Estado. Então, também a gente percebe essa pulverização dessa política institucional num nível micro, né, pulverizando nas outras comarcas. E algo também que nos chamou muita atenção foi essa propositura de abrir, né, hoje essa SUBSA, esse escritório, existe uma unidade de saúde e qualidade de vida do servidor, então existe uma estrutura física que recebe, tem médico, tem várias atividades voltadas para os servidores e para os seus familiares, e algo que me chamou muita atenção, para a comunidade. Então, nessa propositura também, eu acho que tem aí, não tá colocado, mas também a gente vem e aí se encontra um link, né, uma conexão com responsabilidade social, no sentido de oportunizar também essa qualidade de vida para a comunidade ao seu entorno, né? Então, é algo que nos chamou bastante atenção. Eles receberam um prêmio, né, de saúde e qualidade de vida da administração pública na esfera judiciária, e vem aí galgando, então, números que estão decrescendo em termos de afastamento, porque, como ela colocou, a gente sabe que falar de qualidade de vida no trabalho, primeira coisa que vem na nossa mente é diagnóstico, né? Não existe como tu propor uma política sem ter ali a questão do diagnóstico, né? Mais 3 minutos, né? Tá bom. Sem ter a questão do diagnóstico. Então, como é que eu vou, né, monitorar isso, né? E, então, a gente percebe esse cuidado. Então, realmente, é um estudo de caso que vai ao encontro, né, do ponto de vista metodológico, que apresentar características singulares, né, realmente ser algo, né, que foge, que seja um outlier, para que a gente possa fazer um estudo e, a partir daí, a gente perceber, principalmente, que essas ações e intervenções vêm fazendo, sim, vem impactando no desempenho desses servidores e magistrados. Obviamente que uma das limitações, como foi colocado no paper, é justamente essa análise, essa coleta apenas de dados secundários. Então, a gente não tem a captação do viés, a captação da percepção dos servidores, ou seja, de quem operacionaliza a política, porque, na verdade, quem operacionaliza somos nós, né? Quem está ali respirando todas aquelas ações. Então, seria, inclusive, ficou como estudos futuros para que haja uma coleta do ponto de vista primário com esses servidores e magistrados, né? Até para a gente fazer uma triangulação, né, de fontes aí. Então, a gente tem dados secundários, uma validação da psicóloga, que é a chefe da Secretaria de Saúde, mas também que a gente pudesse captar essa percepção dos demais, né? Acho que alguém falou aí, fazer pergunta. O Rafael, pode fazer, Rafael? As minhas considerações, a gente vai ponderando, ainda tem tempo. Pode fazer. Não, tranquilo. Eu fiquei uma dúvida. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Qualidade de vida, a gente sabe que é uma teoria que já desde a década de 80 ela não avança muito, mas a gente tem que continuar as coisas, até porque as empresas elas não absorveram isso muito, especialmente no serviço público. E aí eu tendo bastante, tem mais de 10 anos de secretarias aqui no governo de Minas. Mas uma questão metodológica do seu trabalho que eu fiquei um pouco preocupado. Você coloca que você fez um estudo de caso, né? Quantas entrevistas foram feitas? Como? Entrevistas. Não, foi só a análise de dados secundários e a validação com a psicóloga. Entendi. A chefe de saúde que validou. Então, mediante aquela análise dos dados secundários, ela analisou e validou. Eu fiquei um pouco preocupado com essa questão metodológica, porque o estudo de caso, em geral, até pela Eisenhower e tudo, você tem as entrevistas que são feitas com... Não, é porque você assim, tem aí quando você quer colocar uma triangulação maior, né? Daí, mas não precisa necessariamente ter a entrevista. Assim, obrigado, Rafael. Assim, eu li o trabalho, realmente, para quem é servidor, né? Realmente, qualidade de vida é algo que a gente, agora, recentemente, que a gente começou aqui
realizar exame médico periódico, que é algo que, assim, mas, assim, é, algumas coisas, né, eu acho que interessante. Eu anotei, tem um bocado aqui, mas, assim, quando no final a gente pode até discutir melhor, mas, assim, em relação à apresentação dos resultados, eu acharia que seria melhor esquematizar uma sequência lógica, porque você começa falando da transformação, né, no escritório, mas depois você retoma como secretaria. Eu acho que você Uhum. tem dados ótimos que poderiam ser reaçados do que durante a pandemia todos os órgãos trabalharam mais. Eu acho que, Jaqueline, você trabalhou muito mais durante a pandemia do que presencial. Eu acho que Uhum. talvez pudesse ser enfatizado mais em relação a quais foram as ações que foram desenvolvidas, porque como pretende-se colocar que é um modelo e tudo, então as ações que foram desenvolvidas durante a pandemia seriam um atrativo a mais para esse trabalho se destacar dos outros, porque já que eles receberam, né, esse selo diamante do Uhum. CNJ, eu acho que, olha, mas durante a pandemia a gente desenvolveu isso, isso, isso. E Perfeito, algo que perfeito. poderia ser realçado também, que eu acho que isso com dados secundários você consegue, é orçamento. Qual é o orçamento destinado para a qualidade de vida ao longo desses anos, que eu acho que ficou faltando, e o Tá. quadro de pessoal. Porque eu não sei, ela falou que foi contratado um médico e tudo, mas isso não aparece no No paper. trabalho. Então, Uhum. assim, Tá. qual é o quadro pessoal ao longo do tempo? Eu acho que assim, são questões que podem ser debatidas e que vão realçar muito melhor o que vocês têm e o trabalho que vocês pretendem apresentar, principalmente. Né? Eu Tá. acho que são esses pontos, eu acho que para a gente não atrasar, eu acho que né, a gente pode conversar mais no, nos 22 minutos, mas desde já agradeço, Jaqueline, pela exortação, né? A gente fica não é somente a leitura, a gente precisa desse complemento a mais para poder entender. O próximo trabalho, Rafael, seria da Aline, né? Medição de desempenho nas Sim. instituições de ensino superior. Só insistindo assim com a Jaqueline, olha a questão metodológica. Eu vou passar aqui a medição. Um minutinho. O pessoal do trabalho 3 eles não vieram? Ainda não chegou, né? Ainda não chegou, né? Sejam Possível. bem-vindos demais à plateia aqui presente. E sintam-se à vontade, né, também para fazer algum questionamento. Olá, vou apresentar o trabalho Medição de Desempenho nas Instituições de Ensino Superior, a percepção dos docentes. O trabalho foi desenvolvido por minha pessoa, Aline Duarte Moraes Castelo, e meu orientador, professor Dr. Carlos Ferreira Gomes. As instituições de ensino superior deparam-se atualmente com um mercado de elevada competição, onde disputam alunos nacionais e internacionais. Nesse contexto, IES públicas e privadas necessitam de ferramentas de gestão que as ajudem a tornar mais atrativas a esses estudantes. Para estes propósitos, o sistema de medição e gestão de desempenho são um dos instrumentos de gestão essencial. O nosso estudo tem uma abordagem inovadora ao se focar nos docentes das IES, com participantes ativos e determinantes do desempenho da IES, assim como avaliados pelo sistema de medição e gestão de desempenho utilizados. É muito importante ouvir a percepção dos docentes relativamente a uma componente fundamental desse sistema, os indicadores de desempenho. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a percepção dos docentes relativa ao sistema de medição e gestão de desempenho das IES. O referencial teórico foi abordado através de sistema de medição e gestão de desempenho e indicadores de desempenho. Em relação ao método para a recolha de dados, utilizamos o questionário. Esse foi construído em 3 fases, tá? Selecionando indicadores da literatura internacional relativa à medição e gestão de desempenho de IES referente aos anos de 1990 a 2020. Então, durante os últimos 30 anos, nós fizemos uma análise bastante rigorosa em relação à assistência e revisão de literatura. E aí foi em 3 fases. Numa primeira fase, encontramos 527 indicadores. Numa segunda fase, depois que foi traduzido, os 2 profissionais especialistas
tanto em português para o inglês, do inglês para o português. Depois disso, nós fizemos, não é, a parte da aglutinação, enfim, ficamos com 130 indicadores, aonde passou pelo painel de especialista, porque como o questionário foi aplicado aqui no Brasil, nós tivemos que fazer todo esse tipo de tradução para a realidade brasileira. E por final, depois de todo esse processo, não é, de validação dos especialistas, chegamos a 118 indicadores e ficamos com 15 dimensões. Essas são as 15 dimensões que ficou o nosso questionário. E para cada um dos indicadores, solicitou-se que fosse classificada numa escala de 1 a 5 as variáveis relacionadas com as características da informação de desempenho, na qual se as variáveis são frequência de uso, relevância percebida e disponibilidade da informação. Nós tivemos vários tipos, análise parcial, e aí, considerando os questionários onde estavam completos, nós chegamos a 125 respostas de docentes das IES públicas e privadas de todas as 27 unidades de federação do Brasil. Essa tabela 1 mostra aí as características da amostra, tá bom? Aonde temos que foi solicitado pelo questionário, a maior titulação, o tempo nas instituições de ensino, o tempo de docência, o gênero, a categoria administrativa da IES, pública ou privada, quantidade de alunos nos cursos de graduação. De análise de dados, nós utilizamos análise de clusters, nós utilizamos regressão e nós utilizamos análise de gap. Ao se tratar de análise de clusters, utilizando a variável frequência de uso, onde é importante a gente aqui explicar, tá certo? Na tabelinha, que aqui fica o clusters, aqui o indicador, aqui a dimensão, aqui a média do indicador e aqui o desvio padrão. Aonde a gente considera, na frequência de uso, o cluster 1 como aqueles, pela percepção dos docentes, aqueles indicadores que são mais utilizados. E no quinto cluster, aqueles menos utilizados. Utilizando o resultado do cluster 1, são 6 dimensões com 16 indicadores, praticamente 10 indicadores, pertence ao tripé, ensino, pesquisa e extensão, os pilares que regem a missão e o dever das IES no Brasil. Já no quinto cluster, que são os menos utilizados na percepção dos docentes, chama a atenção dos indicadores, com 4 dimensões, ambiental, internacionalização, gestão de recursos humanos e financeiro. Ao se tratar da variável relevância percebida, o primeiro cluster, considerando os indicadores mais relevantes, as dimensões mais relevantes, nós temos 7 dimensões com 17 indicadores. Resultado muito parecido com a frequência de uso, entretanto, aqui aparece a dimensão de responsabilidade social. Ao utilizar no cluster 5 os indicadores menos relevantes, são 8 indicadores que são considerados menos valorizados, onde está em 4 dimensões. E aqui aparece a dimensão internacionalização. É um ponto de atenção a ser pontuado. Ao se tratar da variável disponibilidade da informação, utilizando o primeiro cluster como sendo aquelas informações mais disponíveis, nós temos 3 indicadores no primeiro cluster, onde esses são indicadores que estão no rol mais utilizados e mais relevantes. E aí vem aquela reflexão em relação se é uma opinião individual dos respondentes ou é contaminada pela imposição do MEC. Porque se a gente visualizar esses indicadores, são os indicadores que são utilizados nas avaliações, seja de recredenciamento, seja de avaliação de curso, conceitos obtidos nas avaliações do MEC, conceitos obtidos nas IES da avaliação do MEC e números de docentes, doutores, mestres e especialistas. Ao se tratar da disponibilidade de informação referente ao quinto cluster, que são os menos disponíveis, estão 5 dimensões com 18 indicadores, chamando a atenção para a dimensão ambiental, tá certo? Ao se considerar a análise comparativa das dimensões de desempenho, considerando que nós temos 15 dimensões e considerando as dimensões que aparecem no final da tabela, aquelas que particularmente são as menos utilizadas, as menos relevantes e as menos que não têm disponibilidades. E aí chama a atenção
porque aqui embaixo nós temos a dimensão financeira, ambiental e internacionalização, e que atualmente são as dimensões determinantes das competitividades das IES. Em relação ao modelo de regressão, não foi encontrado qualquer indício, foi feito todos os testes da normalidade dos erros, da homocedasticidade, da linearidade, independência dos erros, aonde verificamos que a frequência de uso ela é explicada 92% pela relevância percebida e pela disponibilidade da informação. Em relação ao indicador GAP, é importante frisar que os indicadores apresentaram valores positivos significativamente acima de zero e destacamos os 5 indicadores que apresentam maior valor de GAP, sendo os da dimensão empregabilidade e 3 da dimensão ambiental. Em relação à conclusão, essa pesquisa aponta para a existência de uma forte consistência entre a utilização, a relevância e a disponibilidade de informação. A justificativa para usar a maioria dos indicadores estudados parece ser atribuída à relevância percebida desses indicadores e, no entanto, a disponibilidade da informação constitui uma barreira importante para a utilização desses indicadores. A subutilização dos indicadores das dimensões ambiental e internacionalização exige maior atenção às ações dos gestores das IES. Embora tais indicadores estejam ganhando relevância em algumas IES, eles não estão sendo suficientemente utilizados, que pode ser atribuída à falta de informações sobre tais indicadores. A falta dessas informações sobre esses indicadores pode levar a implicações competitivas negativas. O resultado dessa pesquisa contribui para a discussão sobre o sistema de medição e gestão de desempenho, principalmente no que diz respeito à sua multidimensionalidade e à necessidade de rever as práticas atuais desse sistema nas IES públicas e privadas do Brasil. Esse aqui são as referências e muito obrigada. Bom, Aline, parabéns pelo trabalho. Você quer se apresentar e falar um pouco sobre ele, já que é um projeto de pesquisa alargado, né? Português de Portugal, né? Então, pois, né? Olá, bom dia. Eu sou a Aline Duarte Moraes Castelli, certo? Sou docente já há 15 anos. E nos últimos 5 anos, de 2013 a 2017, eu fiquei na gestão, como coordenadora de contábeis, como coordenadora acadêmica, como gestora de unidade. Em 2017, eu fui para Portugal para fazer meu doutoramento, não é? E aí, quando cheguei em Portugal para fazer a escolha da temática, o meu orientador, ele já é da temática de desempenho. E eu, como tinha uma certa expertise da instituição de ensino superior, a gente tentou usar o útil ao agradável, né? E fomos aí para esse grande desafio, tá certo? Então, assim, na verdade, isso é minha tese, por isso que é um projeto alargado, tá? E aí, em virtude disso, que, no caso, né, eles consideram, você sabe que tem todo esse rigor, né, metodológico, enfim, e aí por isso que a gente considera como projeto alargado, tá certo? Até para esclarecer, não é? Tá bom? Parabéns. Assim, eu li realmente a minha temática de pesquisa é mais em IES, né? Então a gente já fica mais familiarizado. Mas assim, eu fiquei com algumas dúvidas e assim, eu acho que talvez ajude a... Quando você, né, começa a fazer análise, a gente sabe que IES pública e privada têm viés diferentes, né? Então, assim, você tem um banco de dados que, assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, a Helena conseguiu essa quantidade de respostas, porque são 118. Desses 118, para cada um ainda tinha 3. Então, é 118 vezes 3. Quanto tempo, mais ou menos, para responder esse questionário? Prometer um bombom, alguma coisa ali? Porque, rapaz, eram uns 40 minutos para responder esse questionário. Não, era entre quando a gente fez os testes, não é? Porque a gente fez pela plataforma Lima e Survey, não é? Porque foi logo na época da pandemia, eu botei em maio de 2020, então imagine o desafio que foi, não é? Para você ter noção, então assim, era 20 minutos, tá? Levava 20 minutos. Porque, na verdade, para cada indicador tinha que avaliar essas 3 dimensões, né? Porque, assim, para que você tenha uma noção, não é? Esse trabalho ele já tinha acontecido utilizando, não é? Como se fosse na ANAC e foi também utilizado em uma indústria,
tá certo? Então, assim, já tinha trabalhos, né? E o meu orientador também, não é, fez utilizando, não é, essas mesmas dimensões, mas o desempenho, não é, industrial. Então, aí a gente veio para o desafio do ensino superior, não é? Pô, E mas é muito bom. Mas eu acho assim eu acho que seria com esse banco de dados, agora você vai poder fazer brincadeiras aí a muito, né? Porque com essa quantidade de respostas dá para você fazer. Eu acho que uma das sugestões seria justamente isso, você fazer diferença entre públicas e privadas, porque realmente você começou a dizer, mas não aprofundou, né? Porque a respeito vai ser o da próximo artigo. Pronto, é isso mesmo, é o desenvolvimento. E assim, quando você falou que fez uma busca lá no Web of Science, né, a gente realmente precisa de alguns dados a mais e tudo, mas muito me preocupou o quê? Olha, ok, você fez, buscou em nível internacional, mas e a nível Brasil? O que é que está sendo empregado para avaliar? Porque já que você, né, vai falar sobre o Brasil, talvez seja interessante você ver, olha, para a medição de desempenho no Brasil, estão sendo adotadas essas escalas. Está entendendo? Você não precisaria de tradutor nem nada. E algo que me preocupou, assim, quando você fala em indicador de desempenho, são vários, você no MEIS, você pode indicar para alunos da gestão, para a própria universidade. Então, assim, você foi pegando muita coisa e eu fiquei assim, mas algumas perguntas não vão dar significantes porque, dependendo de, principalmente, vamos supor, quando você falou que existe um cargo de gestão, e a gente vai ver os clusters 5, boa parte é relacionada à gestão, né? Boa parte daqueles indicadores, aquelas preocupações, isso aqui, então, uma variável que poderia ter tido era o quê? Exercer o cargo de gestão ou não. Claro que eu não vou Não, pedir para mas você tem, no dos reproduzir, gestores né? tem. É, porque assim, deixa eu te Porque explicar, talvez não está claro para você como é que foi feito, não é? Deixa eu lhe explicar como é que a gente fez. Começou no Web of Science, colocou lá, não é, a palavrazinha de medição, pegamos todos, aí saímos o quê, né? Saímos verificando todos os artigos, aquilo que tinha indicadores de desempenho a nível internacional, tá certo? Então, a gente chegou, no caso, para cada indicador desse, eu tenho qual foi a literatura que eu peguei, qual foi o artigo que eu peguei, tá certo? Então, eu tenho tudo isso mapeado, de 527 indicadores a nível mundial. Aí o que aconteceu? Depois disso, não é que a gente considerou, porque a gente sabe que existe, porque qual foi a grande diferença, não é? Particularmente, a gente encontrava também a nível internacional apenas 4 dimensões: ensino, pesquisa, extensão e a parte, né, de serviço. Certo? E aí, é tanto que, se você for ver, lá eu coloquei, né, numa parte lá do questionário, que eu considerei como sendo, a gente baseou como se fosse em 3, os autores como se fosse em 3, né? Que a gente considerou em 3 linhas de pesquisa. Que basicamente utiliza, né, ensino, pesquisa e interação com a sociedade, né, que é a extensão. Uma outra que ela considera um pouquinho mais de dimensões, e uma outra que a gente considerou as dimensões ambientais e a educação à distância. Não é? Então, assim, por quê? Porque conforme a gente vai, não é, ao longo dos anos, a gente vai percebendo que vai incluindo outros indicadores. Porque, na verdade, qual é o grande diferencial, não é? A gente sai daqui do Brasil com o nosso tripé ensino, pesquisa e extensão, e eu vou para 15 dimensões, né? Então, assim, para você entender que, na verdade, o meu intuito maior já é mostrar que eu tenho um modelo, não é? Com 118, porque o ensino superior é multidisciplinar, não é? E assim, e o dos meus achados, que muito está me deixando feliz, como eu passei 5 anos de licença e retornei agora, não é? Então, para mim foi muito bom eu hoje perceber que na Europa já acontece há muito tempo o Erasmus, e aqui as instituições, mesmo privada, está começando a ter, não é? No caso, aqui no Ceará, a própria Unifor, não é? Passa lá 2 anos lá, tem agora os convênios com as universidades, não é? E fica com dupla titulação a nível de mestrado, né? A doutorado. Então, assim, no caso, eu tenho até familiares que estão indo, não é, para outras instituições. Então, é algo que meu estudo já começou a tendenciar aquilo que está ocorrendo, não é? E a outra coisa é a Agenda 2030, não é? Como terminou o tempo, assim, a gente pode continuar, só para respeitar o Rafael, o senhor do tempo.
Certo. Então a gente vai continuar a discussão nos 22 minutos, né, do É. final. Deixa eu te Mas falar, vai é ser porque a gente vai ter mais tempo, né, por conta do o pessoal do Mas eu trabalho. acho que é interessante a gente enquadrar, né, para poder Sim. depois a gente interagir, né, colocar a Jaqueline, os demais da plateia também, né? Então, Uhum. vamos Tá com o bom? seu. Obrigado, Aline. Vamos lá. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Rubens e junto com a Francilvânia, nós desenvolvemos esse trabalho que trata sobre a influência dos fatores de governança e composição na composição das despesas públicas e crescimento econômico no continente americano. Essa pesquisa, ela relata justamente, né, no índice de aperfeiçoar a república, vem se consolidando um sistema de governança com ações transversais que visam incrementar o contínuo monitoramento da gestão, com o intuito de atuar mais fortemente na prevenção de riscos nas áreas administrativa, orçamentária e pessoal, dentre outras. Pois cada vez mais é necessário que a as administrações públicas melhor administrem os seus recursos. E a qualidade da governança nas instituições tem serviços que influenciam consideravelmente o desenvolvimento nacional, impactando diretamente o desenvolvimento humano e a qualidade dos serviços. Então, é interessante a gente poder compreender essa alocação tanto de despesas, né, como com, como elas têm feito ao longo prazo, no longo prazo nos países. Para essa pesquisa, a gente pretende responder o seguinte questionamento: qual a influência dos fatores de governança pública na composição das despesas públicas e no crescimento econômico das Américas? A justificativa, bem como a implicação, é justamente a gente poder subsídios para inspirar para os tomadores, né, de decisão públicos, né, poderem gerar ações de implementação da boa governança e, com isso, oportunizar a melhoria do desenvolvimento socioeconômico dos países, em especial, que a gente está estudando aqui, os latino-americanos. Alinhado, já tem sido desenvolvido algumas pesquisas, né, utilizando os fatores de governança pública, mas esse aqui se diferencia das demais já realizados por verificar justamente essa relação, né, no contexto dos países americanos, bem como utilizando o crescimento econômico e a composição das despesas públicas. O referencial teórico nós utilizamos, né, apresentamos a administração pública no contexto americano, bem como os conceitos, modelo e evolução, bem como falamos sobre governança pública, né, definições, indicadores, fatores, né, aqui a gente tem os 3 fatores que serão utilizados, né, na dimensão da governança, que é voz e responsabilidade, o outro é estabilidade política e ausência de violência e terrorismo, terceiro, eficácia do governo, 4, qualidade regulatória, 5, Estado de Direito, 6, controle da corrupção. A gente tem aqui os significados e bem como no próprio referencial teórico quando são obtidas maiores informações. O método que a gente utiliza é uma pesquisa descritiva, com análise documental, e é uma abordagem quantitativa. A população compõe todos os países pertencentes ao continente americano, que são 36, abrangendo o período de 2020 a 2000, né? Na verdade, o contrário. São 21 anos, né, de dados que foram entregados justamente porque nós temos que, ao longo do tempo, né, leva muito tempo para refletir os efeitos e os esforços, né, de políticas públicas, né, e esse interregno todo, e evitam-se assim, flutuações de curto prazo induzidas pelas mudanças temporárias nos gastos públicos. Com isso, nós temos 720 observações e os dados são oriundos tanto do Banco Mundial como do Fundo Monetário Internacional. Os dados em painel equilibrado foram tratados, né, utilizando o Stata. Aqui nós temos quais serão as variáveis. Nós utilizaremos despesas de educação, saúde e defesa, porque são as que estão disponíveis. Sempre a gente está relativizando pelo PIB, né, para poder
a maior comparabilidade. A estrutura de despesas são essa, o tamanho das despesas vai ser essa despesa total, né, juntando essas três, dividir pelo PIB. E o PIB, no caso aqui, representa a nossa variável de crescimento. Os fatores de governança a gente já tinha apresentado, e como variáveis de controle, a gente vai utilizar a população total, a população acima de 65 anos de idade e a renda per capita. Dentre os resultados, a gente pode considerar que a gente tem 720 observações e alguns dados, né? O valor mínimo encontrado foi em relação justamente ao controle ao fator estabilidade política, ausência de violência e terrorismo, registrado pela Colômbia no ano de 2003, né, com um valor de menos 2,37. Já o valor máximo, né, que foi obtido foi com o Canadá no ano de 2004, e justamente de 2,12 relacionada ao controle de corrupção, né, a dimensão 6. E em relação ao índice de governança geral, a gente tem que o maior valor obtido foi justamente Canadá no ano de 2016. Ao longo dos dados, a gente vê que a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, obtém vários resultados muito bons ao longo dos anos, valores bem maiores comparados aos demais países, né? Aqui a gente fez, né, aqui a gente rodou a regressão, dados em painel, utilizando os testes, né, de Bridge-Pagan, Show e Rosman, para poder definir qual seria o modelo, se seriam de efeitos fixos ou aleatórios, e conforme, né, foram definidos, a gente empregou conforme as variâncias. A gente tem aqui, tem despesas com saúde, né, é a que mais sofre influência dos fatores de governança, junto com as despesas com defesa. Então, a gente tem aqui vários, aqui, principalmente a despesa com defesas, né? A gente tem uma significância no modelo de quase 44%, né? Significativa a 1%. A gente tem no trabalho maiores detalhes sobre toda a análise estatística que foi feita, bem como a comunicação que foi feita com pesquisas anteriores desenvolvidas. E a gente verificou que a governança pública exerceu influência na estrutura, né, com a educação, saúde, defesa, no tamanho das despesas públicas, ora positivamente, ora negativamente, né? E ao final a gente pôde inferir que a maioria dos países da América Central e principalmente da América do Sul necessitam de um plano de contenção de corrupção. Era algo que a gente já supunha devido à própria estrutura e contexto institucional em que elas vivem, né? Mas entre as limitações a gente pode falar que não foram considerados outros fatores como contexto institucional, bem como os ciclos políticos. E isso já ficam para pesquisas futuras, né? E há de se considerar também as diferenças culturais, sociais e de desenvolvimento, né? Desde já aqui algumas referências, desde já agradecemos e bom seminário a todos. Vou fazer Agora eu vou fazer o papel de moderador. Rubens, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Você quer fazer alguma consideração? Depois eu vou colocar algumas coisinhas. Só seguindo a lógica, né? Eu sou servidor aqui da Universidade Federal do Ceará e durante a pandemia, né, a gente fica, além de ter muito trabalho, você não quer ficar viciado em séries, essas coisas. É o que acontece. Aqui, durante a pandemia, foi ofertado para os servidores, aos servidores não, público em geral e tudo, um curso, né, de especialização, né? A gente já está tão acostumada a ficar à frente dos alunos, então voltar a ser aluno, eu acho que foi uma boa durante essa pandemia. Então, essa pesquisa, reaprender a ser orientando essas coisas, foi muito bom, né? Esse trabalho foi desenvolvido, né, para a especialização. E eu achei até interessante, né? Os produtos e tudo, foi uma forma de a gente reconectar. É sempre bom a gente aprender, né? Eu acho que é esse a minha contextualização para essa pesquisa.
né, a gente se debruçar perante o novo, né, principalmente em tempos de pandemia. Então, o curso se iniciou durante a pandemia, finalizou durante a pandemia, então foi algo assim, uma experiência pandêmica, né, a gente pode dizer. Rafael, eu estou aqui controlando o tempo, viu, Rafael? Não, tá tranquilo aqui, ó. Eu tô com um cronômetro. Ah, não dá para ver, não. Cronômetro de futebol. Primeiro, parabéns, assim, pelo trabalho. Na verdade, eu sou emprestado, né? Não sei se o André chegou a te comentar com você. Eu sou da área de gestão de pessoas e relações de trabalho. Mas eu fui emprestado para a área de administração pública, porque eu sou servidor da Secretaria de Planejamento daqui de Minas Gerais. Hoje eu estou na Universidade Estadual, como assessor, mas fiquei muito tempo lá, trabalhando tanto com orçamento, com gestão de pessoas, etc. E gostei muito do seu trabalho, ele tem uma proposta muito interessante, que é de fazer um comparativo entre orçamento público, qualidade do orçamento público, qualidade das políticas públicas, né? Se é que eu entendi certo, você pode confirmar para mim. E eu fiquei um pouco confuso com a questão do quadro conceitual. E aí eu vi que na sua apresentação você trouxe esse quadro conceitual montado, né? Dentro de um quadrinho mesmo. Eu achei fantástico aquilo não está dentro do trabalho, né? Aquele quadrinho que você apresentou. Estranho, mas eu tinha colocado até no artigo que a gente submeteu à revista, a gente colocou, talvez Ah, limitar. tá. Não, é porque ele não está no artigo, mas ele é muito bom. Eu ia te falar assim, quando você for fazer uma submissão, para você colocar. Eu sei que os trabalhos aqui eles são mais achatados, né? Então acaba que você tem que tirar alguma coisa para caber mesmo dentro do tamanho que o SEMEAD ele exige, né? Mas o quadro ele é muito bom. Eu ia te fazer essa recomendação, mas você já submeteu, né? E eu fiquei um pouco perdido na parte de análise de dados, porque você apresenta os dados, os desvios padrões, etc., mas a gente não tem uma tabela de dados discriminados. Então, você faz ali o relato que Estados Unidos e Canadá eles têm os dados melhores, a América Latina pior, a América do Sul pior ainda, mas a gente não tem o dado comparativo para ver qual que é o percentual de cada um deles. Isso vocês não colocaram porque não ia caber? Qual que foi o... Realmente limitações, né? A gente para as limitações, mas é interessante, mas a gente seguiu uma premissa que é o que quando você apresenta, alguns defendem isso, né? Você apresentar uma tabela e ao longo da discussão você colocar dados adicionais. Tem outra vertente que fala, não, você tem que explicar o que está na tabela. Então a gente, para esse trabalho, a gente seguiu essa vertente de dados adicionais relacionados à tabela. Entendeu, Rafael? Entendi. Entendi. Mas, assim, aí é questão, opinião minha aqui, né? Eu fiquei um pouco perdido, porque você faz os dados, faz o de padrão, faz quanto que deu de cada um, etc, etc. De repente você fala, o Canadá e Estados Unidos é melhor. Mas qual é o melhor? Você não fez um comparativo entre eles, entendeu? Para mostrar, por exemplo, a diferença mesmo entre Brasil e Canadá, por exemplo. Talvez você pegar um extrato, Entendi. alguns Talvez específicos, né? colocar por Américas, né? Do Norte, Central e do Sul. Daí você faz, né? Eu acho que fica melhor, né? Isso aqui a gente Ou isso, ou arrumar. destacar alguns países talvez alguns países que são as maiores economias, México, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, e fazer esse destaque assim para mostrar os dados mesmo, né? Mostrar as diferenciações. Eu fiquei perdido mesmo. Eu estava olhando lá, tem ali o desvio padrão, tem quais são os indicadores, o que é o máximo, o mínimo, mas quanto que é de cada um? Eu fiquei perdido, sabe? Mas eu achei muito interessante. Como eu já disse, né? Eu não tenho o costume de ler na área, apesar de trabalhar na área há mais de 10 anos, a gente acaba andando por um outro caminho, né? E eu achei muito interessante o trabalho de você, parabéns mesmo.
Eu vou abrir para ver se há alguma, Aline, Jaqueline, eu vi que tem outras pessoas aqui também, né? Sueli e Silvanir. Se alguém vai querer fazer algum outro comentário sobre o trabalho. Posso falar? Claro. Tá. Bom, parabéns, professor Rubens, parabéns, professora Aline, em primeiro lugar, pelos trabalhos. Uma ponderação no trabalho da professora Aline, eu também senti esse quero mais no sentido das comparações entre as IES e as IFES. As lógicas são distintas, né? A lógica de uma empresa privada é o lucro, a gente sabe disso, e a lógica de uma instituição pública é o atendimento ao usuário cidadão. Então, até um comparativo, será que esses indicadores que foram pontuados por esse público, né, por esse nicho de IES, são os mesmos pontuados pelo segmento das IFES, né? Que a gente sabe, eu também sou de administração pública, também sou professora da área da esfera pública, e a gente sabe, né, professor Rubens, que o quão há uma lacuna, né? Uma lacuna nesse sentido. Então, eu fiquei pensando assim, quando tu falou, e ali a imensidão dos indicadores, né? E eu fiquei tentando me enquadrar ali. Eu tenho certeza que se eu respondesse a tua pesquisa, misericórdia, só Jesus na causa mesmo, pela fé, porque aqui na Universidade Federal de Roraima, só para vocês terem uma noção, há pouco eu saí para doutorar em 2017, em 2018 foi colocada a avaliação de professores, que a gente sabe que é um indicador de avaliação de desempenho pelo MEC. Então, assim, é muito surreal as realidades das IFES, né? Então, talvez fazer esse comparativo aí seria um outro paper, né, Aline, assim, muito bacana. Né, Aí assim, né, até como eu falei, para tirar a curiosidade de vocês, por isso que coloquei lá que é um projeto estendido, que é a minha tese. Então, assim, na verdade, o que aconteceu? O meu trabalho, não é? Eu fiz o questionário para os gestores e para os docentes. Então, assim, aí, como até o próprio Rubens já disse, eu tenho um grande banco de dados e agora eu estou fazendo os artigos, tá? Então, por que eu coloquei só clusters, não é? Então, assim, esse é o primeiro dos docentes. O segundo dos docentes, eu faço pelo PLS, tá bom? Então, eu uso o PLS, é onde eu consigo fazer esse comparativo do público e privado. Tá? Então, assim, e aí o meu outro do gestor, eu fazendo usando essa mesma metodologia de clusters, né, de regressão, também uso o PLS, então, assim, é porque vão ser os outros artigos, né, que são, porque meu banco de dados, realmente, como vocês perceberam, não é, foi bem difícil, porque pela complexidade, pela multidimensionalidade foi bem difícil, então, assim, para a gente terminar, não é, esgotar, para vocês terem noção, não é? A gente chegou assim, porque como a gente fez a bola de neve, então assim, eu enviava para né? Então foi 1.050 e-mails, e aí para cada 1.050 era para mais 5, não é? Então, realmente, a gente esgotou quando chegou assim, não. Como a gente pegou todas as unidades federativas do Brasil e o questionário completo, foi quando a gente disse, não, agora a gente vai ter que, né, finalizar, porque a gente fez todo aquele procedimento, a cada 30 dias enviava mais, olha, em época de pandemia, não é? Os professores se adequando à nova realidade de Teams, né, online, enfim, foi realmente, assim, foi algo bem desgastante mesmo. Até ele perguntou, prometeu um bombom? Não, mas foi quase isso. Né? Teve momentos que teve, eu só fiz porque era para você, né? Então, assim, porque precisava de tempo, mas, assim, eu tinha muito essa curiosidade, né? E, pelo menos, como eu estou lhe falando, eu ainda tive algum problema, porque a gente sabe que aqui tem a história do comitê de ética, né? Então teve alguns questionamentos se tinham passado, mas aí como era de Portugal, não é? Eu disse não, lá passou por todo o trâmite que precisa passar, não é? Então assim, teve determinados, quando foi para os gestores que foi mais criterioso, porque eu mandei para todos os reitores, não é? Dentro das universidades estaduais, assim, para vocês terem uma noção, os gestores ainda foram muito pior, porque eu fui através de todas as associações, e foi bem difícil, foi bem desgastante, mas assim, não é? Para mim, como eu estou lhe falando,
Esse 125 foi assim, foi suado, muito suado. Não, imagino, eu imagino, Né? realmente. Eu também fiz a minha tese na pandemia, em 8 meses fazer uma nova tese em função, era um experimento, e aí eu tive que passar por uma modelagem de equações estruturais, sem não ter tido, não, né, enfim, não era isso. Então, realmente consegui uma amostra poupuda significativa do universo que a gente está trabalhando, realmente é surreal, né? Mas aí fica a dica, porque, né, a gente tem que estar para agregar, né, o prof. Rubens e o professor Rafael e os demais colegas, está para agregar, então, fazer esse comparativo. Certo, E vai o estar trabalho... chegando aí os próximos, viu? Para vocês verem. um teste T, né? Um teste T de médias ali também vai, né? Às vezes a gente tem essa, né? Daqui a pouco nem tem diferença nenhuma, né, Prof? Daqui a pouco ficar todo mundo nos mesmos indicadores, vai, a gente tem a mesma percepção, mas vai que tem, né, Aline? Vai saber. E quanto ao trabalho do professor Rubens, parabéns também, muito bom. Eu gostei de duas questões quando ele traz a indicação da ESG, que a gente sabe que realmente é uma realidade que a gente está vivendo, né? Cada vez mais. E teve uma frase ali no finalzinho da apresentação que me chamou a atenção, a questão da corrupção, né? E aí talvez, quem sabe, essa, né? E aí eu me vejo aqui enquanto servidora num contexto público, né? Já que a gente está falando de governança em gestão pública, e aí eu fiquei pensando que realmente um dos maiores entraves na gestão pública brasileira é o indivíduo. Não sei se tu tens essa percepção, professor Rubens, mas a minha percepção aqui, enquanto eu tenho 11 anos de serviço público apenas, eu tenho 20 de serviço privado, trabalhei em banco privado, e aí eu tô, né, quase que inerente essa comparação das esferas. Mas eu acho que para ter um funcionamento de governança, além desses indicadores e além de uma política estruturada, a gente também tem que trabalhar muito questão de valores culturais, né? E eu vejo isso assim, não só pelas questões, nós temos aqui uma política de governança na universidade, nós subimos de indicador de confiabilidade da 34ª para a 6ª posição, ok? Mas ainda há muito que se fazer, né? Porque a gente tem aí equipamentos no patrimônio ali, por exemplo, de R$1 milhão, que está há 3 anos fechado, e não foi por causa da pandemia, né? Então, assim, eu me pergunto, o que falta, né? O que está faltando esse trabalho para que a gente possa, então, esses órgãos públicos demonstrar uma maior credibilidade, uma maior confiança para a sociedade, né? Então, acho que a gente tem um longo caminho, além de estruturar e de formular as políticas, a gente tem que operacionalizar isso pautado em valores éticos, né, morais, para os próprios princípios da administração pública, né, de legalidade, enfim, né, eu acho que ainda falta aí um bom eito para a gente, né, porque tu colocou ali na frase, quem sabe maior, é isso que a gente quer enquanto servidor público, né, é isso que a gente deseja. Mas parabéns pelo trabalho, viu? Pelos trabalhos aí, parabéns. Jaqueline, eu estou com pena de você. Você sofreu exploração infantil, porque 11 anos de serviço público. Isso aqui é sangue guarani, prof. Não ter pego. Quase meio século já, prof. Isso aqui é sangue guarani, viu, Aline? É que eu sou lá do sul, né? Aqui é Yanomami, né? Macuxi, Yanomami, no norte do país. Mas é que eu tenho sangue guarani na veia, sim, eu tenho 20 anos de empresa privada e 11 de empresa pública. Parabéns, eu vou começar por esse aspecto, para poder começar realmente em relação à governança, é algo que eu pesquiso, é algo, principalmente na seara pública, é algo que o TCU, ele é um top-down muito forte, né? Ele é um ator que a gente, quando anda, né, tanto em universidades como você vê os elefantes brancos, você vê, então, toda vez que eu vou à universidade, tem lá uma estrutura que está há 7 anos parada. Então, assim, é algo que precisa ser realmente modificado. A gente tem programas de integridade que estão vindo, governança e tudo,
São coisas que a gente precisa discutir, eu acho que a academia já está se despertando para isso, contribuições teóricas, práticas, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar nisso, e é algo que a gente começa a se debruçar, e não é fácil, né? Assim, tá gravando, mas eu vou falar. Mas, assim, se você pegar o caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio de Janeiro, se você for ver tantas coisas, escândalos de corrupção, aquela coisa toda, o governador é reeleito em primeiro turno. O que você vai falar em relação a isso, né? Então, assim, são aspectos que realmente precisam ser melhorados. Eu acho que parte da academia, parte da educação para poder melhorar. Nós aqui como trabalhadores e reconhecendo isso, a gente tem um grande trabalho. Sueli, você quer falar alguma coisa? Se quiser, eu passo a minha vez, sem nenhum problema. Não, Ixi, desculpa, eu ativei o fone por engano. não, Não, essa não temática desculpa não. Agora vai ter me que chama muito. falar. Então, essa temática me chama muita atenção, porque eu sou funcionária pública, eu sou contadora do Instituto Federal de Santa Catarina. Atualmente estou no doutorado de administração pela UDESC, Universidade do Estado, lá, né? Nosso estado lá, e eu pretendo trabalhar governança na área pública. Entende? E por ser contadora, até mencionar alguns temas aí sobre, né, o cuidado com o patrimônio público, o meu foco vai ser gestão patrimonial, governança na gestão patrimonial. Então, é algo que me chama bastante atenção e realmente, né, quando a colega falou ali de que a gente precisa trabalhar no indivíduo, né, tem que trabalhar porque às vezes os sistemas existem, mas não é o suficiente, né? Precisa trabalhar essa cultura da boa governança, das boas práticas. Então, achei bem interessante ali o trabalho do colega. Eu pretendo fazer algo também quantitativo aí, mais focado na gestão. Tem poucos trabalhos na área, então é bem relevante trazer para discussão, né? Os trabalhos que tem, alguns que têm na gestão governamental, é mais voltado num cunho qualitativo, que, claro, tem o seu imenso valor, mas acho que a gente pode ir um pouco além para fim de mensurar de forma mais objetiva, né? E a administração pública ganhar com isso, né? A gente fazer comparativos, enfim, de melhoramentos, porque quando a gente mede, a gente consegue ver aonde que está os calos maiores, né? As maiores problemáticas. Então, realmente é um tema bastante caro para mim. Gostei bastante do debate. E governança é algo que realmente veio para ficar, né? A gente tinha governança, controladoria e governança é algo, e assim, é algo que, como você está falando, realmente tem muita pesquisa, mas qualitativa. É porque justamente é um campo novo ainda que está sendo, né, pesquisado, e principalmente se você for ver, você tem um forte ator que é o Tribunal de Contas da União. Então, ele é algo que, quando eu estou começando fazendo as pesquisas e tudo, é algo que a gente tem que lutar, entre aspas, contra, é o quê? Olha, o TCU realmente é um ator importante, mas outros atores precisam atuar também, porque a partir do momento que o TCU ele vai atuar como órgão de controle. E como órgão de controle, ele tem uma visão, tá entendendo? Então, quando você pega stakeholders, cada um tem o seu interesse. Ele vai para um interesse que lhe é mais conveniente. Então, assim, a gente Sim. tem que se lembrar de algo que é primordial na administração pública. Para quem você administra? Para a sociedade. Então, a sociedade, outros atores precisam também ter essa visão, e é isso que essa governança, né, precisa ser trabalhada, né? E seja bem-vindo ao campo, né? Porque você agora coletava umas coisas, eu estava agora pesquisando sobre desempenho, viu, Aline? Em instituições de ensino superior públicas. É extremamente difícil você encontrar realmente indicadores bons, porque o pessoal é muito engessado, aquela coisa assim, e quando você faz uma pesquisa com instituições públicas, né, que é o meu foco, eles falam, olha, a gente está seguindo o normativo, seguindo. Mas espera aí, e a autonomia que a gente tanto fala nas universidades? Não tem autonomia. Você quer atender um órgão de controle, você quer ficar bem na fita, você quer ter um índice de governança, né, que, na verdade, não era para ser feito efeito comparativo, mas é para
acaba finalizando com esse efeito comparativo e a gente vê que ele aborda muitas questões, o patrimônio, eu acho que aquele índice está abordando também. Então, ele vai jogando, ele vai abrangendo e ali a gente vai correndo atrás para ver o que acontece, né? Essa área de governança, a área de instituições públicas, né? A gente pode começar conversando e tudo, mas eu vou só retomar aqui uns pontos aqui para poder pegar o de Aline. Aline, assim, você, em relação ao seu trabalho, você teve questionários incompletos, né? Eu Foi. acho que esses questionários incompletos é um bom banco de dados para você separar, né? Você separou por 3 níveis, então você separar alguns indicadores que você tem completos, eu acho que dependendo, você já agrega e você fica com respostas válidas e que podem ser exploradas. Foi o que eu Assim, fiz, entendeu? No caso dos docentes ficou 125, no caso dos gestores pronto. ficou 28, porque eu só peguei Agora, completo. o que quando eu estudei Quant, né? Análise de cluster, a gente apresenta quantos em cada cluster ficou agrupado, né? Qual é a porcentagem, tudo. Você optou por 5, é uma escolha, mas assim, eu fiquei, pronto, para o cluster 1, quanto do cluster 1 ele explicou, quanto do cluster 2 foi explicado. O cluster você tem aqueles percentuais, né? Eu senti essa falta. E na regressão linear, assim, 92% ali, realmente não tem multicolinearidade, Aline. Não teve, tu acredita? A gente fez todos os testes. 92%, assim, eu fiquei, rapaz, a Aline vai ter que defender muito bem. Eu não sou quantitativo da veia, aquela coisa, eu entendo quanto, tudo, mas 92% é um R ao quadrado e ajustado. É muito grande. Pois Eu é, acho que aí é é como eu estou algo... dizendo, mas aí como teve, né? Porque aí foi o grande, como eu venho, né? Compilando os dois, né, os 3 últimos estudos, que é o do meu orientador, do Simões e do Christian, então todos chegaram a esse nível também, entendeu? De explicação. E aí, não é? Eu tenho essa fundamentação teórica, não é? Porque apesar de ter sido, né, em outros segmentos, mas o que eles fizeram, né, de uma forma, mas eles fizeram utilizando as mesmas variáveis: frequência de uso, relevância percebida e disponibilidade da informação, né? Agora, uma sugestão que eu também, diante do que eu estava conversando, era a respeito do quê? Como você fez esse internacional, né? Daí eu falei, faça nacional. Mas tem um outro fator que eu acho que é inteligente, seria interessante você pegar o que é que o MEC utiliza para avaliar desempenho. Né? Você pegou o indicador de desempenho. O que é que internacionalmente está se falando? O que é que o MEC está utilizando? Eu acho que essa métrica, tá entendendo? Eu acho que essa comparação seria muito bom e teria um viés muito prático, uma tipo de contribuição prática, eu acho que assim, na cara, porque, olha, eu vou estar avaliando o que é o meu principal órgão regulador, tanto de IES público como privado, o que é que ele está utilizando e as melhores práticas internacionais, tá entendendo? Eu acho que você já está ali, tá português, está ali, você fazer essa discussão daria um belo ensaio, ou um ensaio teórico, ou algo realmente que só de você fazer isso, você já está dando uma ótima contribuição. Porque, na verdade, assim, né? Como eu estou fazendo em Portugal, não é? E o meu orientador, ele pediu para eu utilizar só referências internacionais, entendeu? E aí foi quando, e aí isso é para os próximos, né? Depois da defesa da tese, que eu contribuí realmente para cá, não é? Então, assim. Porque o que acontece? Isso daí, como assim, a gente, quando está fazendo doutorado, aquela coisa, você tem os direcionamentos, você vai seguindo ali. Mas você tem que pensar no pós, porque isso aí você, com essa base de dados, tá excelente, que pode ser explorado aí para realmente a gente ter contribuições, porque do jeito que a educação, assim, a Jaqueline, outros aqui, meu amigo, voltaram às aulas presenciais, mas, assim, é sofrível. Então, assim, a qualidade dos alunos que estão chegando no ensino superior é algo que é preocupante. Então, Muito. é algo que, assim, você pode aprimorar, né? É justamente a gente poder ver, e é algo que eu acho que deveria ser explorado,
esses indicadores que vocês encontraram, quais eram os públicos, o que é que eles estavam avaliando, tá entendendo? Eu acho que essa avaliação de, esse indicador, originalmente, ele estava avaliando gestão, ele estava avaliando aluno e tudo, para a gente poder ter uma noção de onde ele foi empregado originalmente e como está empregado agora, para poder realmente a gente entender, porque, assim, realmente, eu estou voltando agora para os docentes, mas e onde eles foram empregados? Eu acho que precisa ter essa característica. Porque assim, para vocês entenderem, né? Na hora que eu peguei, porque eu peguei todos os indicadores de medição a nível, né, mundial, e aí eu fiz tudo em inglês. Após isso, a gente pagou 2 tradutores para fazer inglês, português, inglês. Após isso, não é? A gente fez a aglutinação. Exemplo, percentual de doutores, né? No caso de premiação, né? Vamos falar em relação à parte de artigos, pesquisa, né? E aí a quantidade de artigos, que internacionalmente a gente sabe que, né, em qualquer que seja a instituição, seja pública ou privada, a gente sabe que é um dos indicadores. E aí, o que aconteceu? Quando terminou, que a gente chegou, não é, a 130 indicadores, aglutinando os que se repetiam, né? Depois de todo feito esse atraso, aí o que foi que eu fiz? Eu vim para um painel de especialista aqui. O painel de especialista aqui, eu peguei docentes, não é, de todas as áreas de conhecimento e peguei gestores, tanto da área pública como privada. Qual era o intuito que era do especialista? Ele verificar aquele indicador se estava de forma clara para ser entendido aqui no Brasil. Certo? E no caso, um exemplo, que eu não encontrei nenhum dos indicadores e precisei colocar aqui em relação, não é, aquele do conceito, não é, do curso, porque a nível internacional não se tem, mas todos os especialistas solicitaram e achavam que era relevante ter esse indicador, entendeu? Então, assim, alguns indicadores, né, tiveram que ser incluídos em virtude dos especialistas. Aí eu tenho tudo isso mapeado na tese, não é? Para você ter noção, a minha tese está chegando a 400 páginas em virtude de todos os anexos, porque, como eu estou lhe falando, foi uma vasta revisão, não é? Então, assim, eu tive que botar... E tudo eu tenho que estar fundamentado teoricamente, não é? Então, assim, né, toda a parte de validação, toda a parte, né, de onde eu peguei os indicadores, né, então, de onde é que a fonte... Viu? Minha filha, você já comprou vinho do Porto para os membros da banca, porque é vinho do Porto para cima, viu? Porque 400 páginas para você ler. Meu amigo, você vai ter que agradar bem a sua banca, viu? Faz tempo que eu não vejo isso, essas quantidades de laudas, hein? Olha, eu tive uma amostra de 1.000 pessoas, 1.000 respondentes, meu deu 204 laudas e eu fui enxovalhada na banca. Tem muita coisa! Para que tudo isso? Para que uma amostra desse tamanho? Por que tu és louca? Se fosse para paper, já ia te reprovar, não tem sentido uma amostra de 1.000 pessoas. Então, assim, né, a gente está vendo que hoje menos acaba sendo mais, né? Não, por isso que é tanto que meu orientador, a estratégia que ele foi da gente quebrar em artigos, né, para a gente tentar ser o mais objetivo possível. Mas é porque, como a história, por a minha graduação ser contabilidade, é fatos e dados, né? Então, tudo eu saio colocando evidências, entendeu? Então, tudo eu tenho, né? Todos os e-mails, então, assim, tudo eu saio colocando como um apêndice, então começou a chegar, né? Ela tem artigo até 2050, né? O índice de produtividade dela vai aumentar bastante, Alina. Parabéns. Parabéns, Aline. Só para a gente estar perto do fim, né, Rafael? Mas só para fechar com a Jaqueline. Jaqueline, muito no trabalho vocês falaram de desempenho, foi aumento da produtividade, né? A professora Limonge, né? Não sei se vocês chegaram a assistir alguma palestra com ela lá na USP. Chega a dar uma qualidade, a gente fica tão tranquilo. Começa pela voz dela. Mas, assim, vocês falaram muito de produtividade, aumentar a produtividade. Só que a gente não tem, quando a gente vai analisar os resultados, a única coisa que vocês começam a falar é das licenças médicas na pandemia. Mas, assim, eu falei assim, peraí, mas é algo assim que era algo mais ou menos esperado, porque como você estava em home office, você, né, aqui a gente recebeu aqui ligação da Receita Federal numa sexta-feira, 8h30 da noite, né, por
que o que acontece para eles era produtividade, né? Então, algo assim que eu senti falta, olha, se você fala de produtividade, 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 daí quando você vai na análise dos resultados, você não mostra nada da produtividade. E aí, tá entendendo? Então, assim, se você... É algo que a gente deve casar, o que é? Introdução, referencial. Se falam de uma coisa, você pode pelo menos falar assim, olha, produtividade, o que é que eu poderia simbolizar? Porque tem o Enajus, que é o Encontro Nacional de Justiça, se eu não me engano, que eles tratam justamente disso aí, né? Então, eu acho que seria interessante, se para futuros, você pegar o indicador de desempenho, tá entendendo? Para poder realmente ver, né? Daí poder aí realmente amarrar, ó, realmente eles falam que tem isso e tem, né? Então é só para poder a gente ficar isso aí, para poder realmente. E outra coisa, assim, 2020, 2021, vocês, se vocês puderem, eu acho que talvez tenha, né? Quantidade de licença, quantidade de. Tá entendendo? Que eu acho que, como foi a única coisa que vocês realmente falaram, foram de licenças médicas, afastamentos. Então, assim, eu, pelo menos aqui, a minha esposa é servidora do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Eles aqui, durante a pandemia, fizeram algo que nas universidades não fizeram. A Tribunal de Justiça, ele forneceu computadores para os servidores. Eles compraram muitos computadores, então você não tem computador em casa. Vem aqui, pegue e leve para sua casa. Colocaram o WhatsApp, isso aqui. Na universidade, eu fiquei... Rapaz, não teve nenhuma reunião, tá entendendo? Assim, foi algo assim, vá, faça e seja o que Deus quiser. Então, a gente precisou se rebolar aqui, aprender o que era usar o Google Sala de Aula, Teams, isso, aquilo, né? Então, assim, o tribunal aqui, pelo menos aqui no estado de Ceará, ele foi muito bom na pandemia, isso aí, eu acho que essas outras é uma temática que pode ser muito melhor explorada, talvez você possa transformar em projeto de pesquisa, tá entendendo? Porque o Tribunal de Justiça tem muitas coisas que é um vespeiro, eles colocam cápsulas para a gente não... Mas aí é que está o bom de você fazer um projeto de pesquisa, porque o que você não consegue achar são dados. E você depois pode reportar para o CNJ e tudo. Você tem, porque se a gente pegar das esferas dos três poderes, a que é mais encapsulada é o Poder Judiciário. Você, para conseguir dados, até recentemente, para você ter noção, a folha de pagamento, eles digitalizavam e, às vezes, você não conseguia entender o que era que estava ali na folha de pagamento. Justamente para quê? Para você não poder entender e poder fazer análise. Então, assim, o que eu teria de sugerir, Jaqueline, era transformar em projeto de pesquisa e você tem aí, e principalmente quando você fala de norte do país, se a gente for ver aqui a quantidade de participantes, do norte é muito pouco. Então, você tem um público aí que você pode explorar aí na região e você vai dar ótimas contribuições, tá entendendo? Eu acho que, assim, a continuidade desse artigo seria... A linha é a tese, né? Realmente aí, e muitos artigos. Para você, eu acho que seria justamente esse projeto de extensão, ou projeto PIBIC, projeto, talvez aí venha, a gente de novo venha a ter mais projetos de pesquisa, então você enfocar nisso daí para poder desenvolver pesquisas e que tem um forte viés prático, contribuições realmente aí para a região. Não é só porque não tem pesquisa, não, é porque, né, já é conhecidamente, tem a pesquisa, que a região norte do país há atraso. Eu estou aqui na região nordeste. Então, a gente sente atraso na nordeste, mas na norte tem mais atraso ainda. E você pode ter fortes implicações práticas para poder melhorar, né? A gente aqui juntou um homem, duas mulheres aqui, falamos aqui, mas a gente nem sentiu falta do quarto de trabalho. Rafael, você quer ponderar alguma coisa, alguma sugestão? A gente está
minutos finais, né? Primeiro, parabenizar a todos, né? Pelos trabalhos feitos. A Aline, 400 páginas, meu orientador me mandou eu cortar boa parte da minha tese e ajustar em 150. Ele está mandando tudo para os anexos, sabe? Não, pois é, não, com certeza. Isso aí não vai chegar a 200, porque ele é muito objetivo. Não se Ele já me preocupe, avisou não. que tese com mais de 150 eu tenho que levar um queijo canastra e um doce do Centro-Oeste. Então, Não, vocês com entenderam, né? certeza. Essas aí. Então, tem que fazer uma análise. Eu vou só encerrar aqui mesmo, porque a gente já fechou o horário. A gente Eita, está. Rafael, eu ia até falar uma coisa bem rapidinho, se eu tiver uns 3 Sim, minutinhos. mas é porque a gente tem que fechar. Eu vou mandar Ah, aqui é? a sala, eu encaminhei aí, que é a sala de networking, que aí vocês podem continuar a discussão, Tá. Eu queria só entendeu? fazer um comentário, assim, uma coisa que me deu uma ideia aqui agora, mas como é que eu vou para a sala de network? Tem aonde o link? Eu encaminhei o link aí no chat. Ah, pronto. Eu vou lá. Não sei se vocês vão, mas vocês vão entender o que eu quero falar. Gente, então, obrigado. Prazer, viu, minha gente? Prazer. Eu vou Tchau, entrar. tchau, gente. Tá. Obrigada a todos aí, tá? Tchau, bom dia. Ixi, ela se entrou. Vou ficar aqui até o final. Eu vou entrar lá. Dúvida. Entrando também lá. Mas não tá indo. Tchau, tchau, gente. Oi? Tchau, tchau. Eu tô clicando, mas não tá indo. Eu acho que você tem que Peraí. Copiar, Ctrl C. iniciar. Não consegui entrar. Pois é, eu também não tô conseguindo. Não estão conseguindo, não? Ah, conseguiu. Acho que sim. Agora acho que dá certo, né? Tchau, tchau. Está com alguma dificuldade? Foi. Silvani, se puder sair, que a gente tem que encerrar a sala.